Meus irmãos, graça e paz. Uma das declarações doutrinárias da Convenção Batista Brasileira é a promoção da evangelização e missões. A Igreja Batista compreende como missão primordial do povo de Deus a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem para com Deus. A evangelização é missão primordial, pois é uma ordem de Jesus. Segundo o texto de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A evangelização é missão primordial, pois ela forma discípulos de Jesus. Segundo o Evangelho de João, lá no capítulo 17, no verso 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, na oração, em João 17, Jesus já rogava por aqueles que haveriam de ouvir o Evangelho e de crer também em seu nome. A evangelização é missão primordial, pois foi Jesus quem deu à igreja. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Segundo João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 21. Ainda em Atos, capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus nos diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do 18 ao 20, ele diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E Pedro, ainda na sua primeira carta, no 2, versículos 9 e 10, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo, de toda a igreja, proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus ensinou. O mesmo texto de Mateus 28, que é também considerado como a grande comissão dada por Jesus à igreja, no verso 18 a 20, o texto diz: Falou-lhes, pois, Jesus, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda o mesmo texto de Atos, capítulo 1, verso 8, quando o texto nos diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, nós compreendemos que é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de toda a igreja proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e ensiná-los a observar todas as coisas que Jesus mandou, que Jesus ensinou. A responsabilidade da evangelização estende-se até aos confins da terra, como diz o texto, e por isso as igrejas devem proclamar a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. É papel da igreja evangelizar e promover missões. Texto de Mateus 28, 19, Jesus diz, o texto já lido: Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de Atos, também proclamado,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é responsabilidade nossa, da igreja, a evangelização, e estender-se até os confins da terra essa evangelização é uma nossa missão, e por isso as igrejas devem promover a obra missionária, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Romanos 10, do 13 ao 15, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Queremos concluir dizendo que a evangelização do mundo é a missão prioritária do povo de Deus. Reconciliar o homem com Deus é o seu objetivo. Todo discípulo de Jesus Cristo, bem como toda a igreja, carrega o dever de proclamar, por exemplo, e palavras, a reconciliação do homem através do Evangelho.